E tá começando mais uma edição do Papo Mix e começa nesta quinta-feira aqui em São Paulo a 22ª edição do Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade. E para falar mais sobre esse evento, eu tenho o prazer de receber aqui André Fischer. Vem pra cá, André. Tudo bom? E aí, beleza? Sempre um prazer te ter aqui no Papo Mix. Tá aqui. André, vamos sentar pra gente conversar um pouquinho? Bora. Falar dessa nova edição do festival. É um evento que todo mundo espera, a diversidade toda, né? É, sim, bacana. Esse ano a gente tem uma coisa super interessante, 22 anos, né? A gente vê o resultado, de uma certa maneira, desse trabalho na quantidade de filmes brasileiros. Esse ano foram mais de 300 inscrições. A produção aumentou muito? Esse ano, é engraçado, né? O festival, quando começou lá em 93... ele era basicamente um festival de filmes estrangeiros, né, de filmes gays de outros países, com uma produçãozinha brasileira pequena. Esse ano, quase metade dos filmes que a gente está exibindo são brasileiros. Dos 150, 160 e poucos filmes desse ano, 70 são brasileiros. Então você vê a produção de 70 selecionados, né? E mais um número imenso de longas-metragens. Então é super bacana você ver essa produção ganhando corpo. Né, ela sair de uma coisa super experimental, que a gente lá no começo tinha que pedir, implorar para as pessoas fazerem um filme ou outro, ter essa quantidade de filmes hoje super profissionais. Eu fico imaginando que, de certo modo, o próprio festival incentivou isso, né? Sim, porque o festival durante muito tempo foi o único lugar onde esses filmes poderiam ser assistidos. E o que acontece, na verdade, é que, de uma certa maneira, ainda é. Tem alguns filmes, por exemplo, alguns longas-metragens, que eles têm pouquíssimo espaço, ainda que essa seja uma produção se profissionalizando, mas que são poucos os espaços de exibição. Então a gente abriu esse ano uma mostra competitiva de longas nacionais. Então a gente tem 11 longas em competição esse ano, brasileiros, falando sobre a diversidade de filmes do norte do Brasil, do sul de São Paulo, Rio, Minas, e filmes assim interessantíssimos, muito abusados. Acho que passou um pouco tempo que os filmes brasileiros eram mais inocentezinhos, ainda tem um monte de comédia engraçado, mas são filmes realmente que avançam a discussão da questão da diversidade sexual. Vem um pouco para quebrar o tabu mesmo, né, André? Dessa coisa da diversidade. Totalmente, né? Totalmente. Mas a gente tem de tudo, né? Tem Mês do Besterol, continua bastante presente, mas tem filmes mais densos mesmo, né? É legal você falar isso. Coisa interessante, assim, você falou que é o Brasil todo produzindo, não está só focado em São Paulo, né? São Paulo ou Rio. A gente tem filmes selecionados, inscritos teve o Brasil inteiro, mas selecionados a gente tem acho que de 12 ou 13 estados esse ano. Né? Então existe uma produção, você vê, por exemplo, Pernambuco é um estado que produz muita coisa, Paraíba produz muita coisa, tem uma escola de cinema em Campina Grande que tem produzido muita coisa interessante, a Bahia, né? Você fica assim, é só São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, não, tem coisas do Brasil inteiro. E é interessante, às vezes eu fico acompanhando pelo próprio Canal Brasil, que quando a gente pega um longa ou pega uma produção de outro estado, como Pernambuco, a diversidade também tem uma certa mudança, né? Da própria cultura local, né? Eu sou suspeito porque eu sou fã do cinema produzido em Pernambuco, né? Mas é um cinema muito mais abusado, não tem muita preocupação com politicamente correto, né? Eles falam tudo mesmo ali na lata, tem uma putaria ali meio que no ar, né? Que acaba sendo transmitida, né? Passa isso para a produção audiovisual também. Legal. Você acha hoje a fórmula de produzir está mais fácil, André? Hoje tem mais incentivo para a produção nacional? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, assim, produzir ficou muito mais fácil, a tecnologia mesmo, né? De 20 anos para trás para hoje é muito mais fácil você fazer um vídeo. E o que a gente vê pelas inscrições, ali vendo os créditos no final, tem muito filme produzido com leis de incentivo, com PROACs, um estímulo mesmo, né? Público para produzir esses filmes. Então acho que acabou um pouco aquela história de o filme porque tem uma temática LGBT e tal, ele não vai conseguir apoio para ser produzido. Isso a gente vê que não é mais verdade. Que legal, André. E o que a gente pode esperar nessa 22ª edição do festival? Eu acho que eu destacaria sem dúvida alguns filmes brasileiros, a gente seguir isso que está sendo feito. Eu acho que tem uns clássicos já do Mix Brasil, que são, por exemplo, a sessão Sexy Boys, que são curtas um pouquinho mais
Picante, que esse ano vai ter a presença do Colby Keller, que vai estar aqui justamente apresentando um dos curtas que ele fez. A gente tem uma retrospectiva bacana esse ano dos pioneiros do cinema homoerótico, então a gente vai conhecer a história do Wakefield Poe, do Peter DeRome, que foram caras que lá nos anos 50, 60 começaram a fazer filmes eróticos, homoeróticos, e conhecer um pouco do trabalho deles, vendo filmes antigos e documentários sobre a vida deles, como é que foi. Bem interessante. E a gente tem um panorama, como sempre, muito interessante do que está sendo feito do mundo, da Turquia, a Argentina, dos Estados Unidos, a Tailândia. A gente conhece o que o mundo hoje está pensando sobre essa questão da diversidade sexual, que é um tema importante, né? Acho que a partir do momento que a comunidade gay foi mais inserida no mundo, o que acontece com a gente de verdade, né? Quem é essa comunidade hoje em dia? Então, bacana a gente ver isso nas telas e nos palcos. O festival tem bastante coisa de teatro também esse ano. Se você se veste bem, você é gay. Se faz glúteos, é gay. Se gosta de arte, gay. Tem pelos, gay. Fala francês, gay. Leva iogurte pro escritório, gay. Gay, 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 gay. Gay, 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 gay. Gay, 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 gay. Gay, gay, gay. Gay, 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 gay. Gay, 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 gay. Gay, gay, gay. Gay, 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 gay. Gay, 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 gay. Gay, 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 gay. Então, André, quem quiser mais informações sobre o Festival Mix Brasil... Dá uma olhada no mixbrasil.org.br, lá tá lindo o site, tem a programação toda. Esse ano tem trailer, a gente já anos que vinha querendo, esse ano tem trailer dos filmes todos, não dá para você ter uma palhinha antes do que vai acontecer. Ou entra na nossa página no Facebook, Festival Mix Brasil. Você consegue ver ali as atrações de cinema, teatro, música e dança, que esse ano também tem uns espetáculos de dança. Cada vez que passa, ele vai englobando mais a cultura mesmo. Sabe que é uma coisa interessante? Que a gente, o festival, eu acho que ele teve que, enfim, se reinventar, né? Eu acho que não dá para ficar parado ali com a mesma forma. Então a gente viu que, né, a gente conseguiu crescer o público nesses últimos anos, trazendo outras áreas também. Então, ao inserir, porque o público de cinema é super legal, bacana, mas a gente, depois de 15 anos, sei lá, já tinha entendido qual era o tamanho dele. Então, a gente resolveu, nos últimos anos, ampliar e crescer o público do festival dessa maneira, trazendo público de teatro, público de dança, público de música para o festival também. Estamos falando do festival do Show do Gongo, que a gente não pode esquecer, que é a grande diversão do festival. O Show do Gongo acontece na terça-feira, dia 18. Esse ano a gente está fazendo um apelo para as pessoas trazerem filmes, por favor, porque ano passado ele foi divertidérrimo, mas todos os filmes foram gongados. Então, nossa! Esse ano a gente precisa ter pelo menos algum filme que não seja gongado, né? Então, vamos ver. Mas é sempre diversão garantida, né, Marisa Hort? É a criatividade na hora de fazer, né, André? Mas tem que pôr um pouquinho de bom gosto, porque senão não dá. Porque o espetáculo é engraçado, mas vamos ver se a gente esse ano consegue uns filminhos melhores. Que legal, André. Fico feliz de você ter tirado um tempinho de vir aqui hoje no Papo Mix, compartilhar com o nosso público um pouquinho das novidades do 22º Festival Mix Brasil. A gente quer estar lá conferindo, acompanhando também. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui falando mais um pouquinho sobre o Festival Mix Brasil. Legal, gente. Papo Mix vai ficando por aqui. Até a nossa próxima edição.